Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estamos juntos, sempre trazendo um assunto do seu interesse. E hoje, dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. E o programa Saúde no Ar também vai estar atento a essa questão e vamos falar sobre a Política Nacional de Saúde para a Comunidade Negra. Você é o nosso convidado a estar nessa discussão, nesse bate-papo, participando através dos nossos canais de comunicação. É o nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Você também pode participar acessando o nosso site www.portalsaudenoar.com.br. Sintonize, participe, se é saúde, saúde no ar. Você está na sintonia do programa Saúde no Ar, hoje falando sobre a Política Nacional de Saúde para a População Negra. Vamos conhecer essa política, quais são os marcos que ela defende e quais são também as ações práticas que são estabelecidas nessa política nacional. Quem fala sobre o assunto é Silvia Augusto, assistente social, especialista em saúde pública, membro do Conselho Municipal das Comunidades Negras e técnica de saúde da população negra. Silvia, bom dia, prazer recebê-la aqui nessa data tão importante, o 20 de novembro, que estamos juntos celebrando com vocês. Bom dia, é um prazer muito grande também estar aqui, exatamente vendo essa questão do 20 de novembro, né, uma data histórica, uma data construída pelo movimento negro, como resgate, como uma marca de luta mesmo, da busca das conquistas da população negra neste país. A gente começa, então, falando especificamente da política, ou seja, o Brasil tem uma política nacional voltada para a saúde da população negra. Quando, em que contexto essa política ela foi redigida, ela foi apresentada e a partir de quando ela passou a valer no território nacional? Bom, na realidade, essa política, como tudo que vem, é uma construção longa do movimento negro, então costuma-se dizer que esses passos vieram de longe. Mas ele começa a tomar um corpo e formato de política em 95, quando o movimento negro marcha sobre Brasília, pedindo a inclusão da população negra, nas políticas públicas nacionais, e começa a pedir para se dar uma visão melhor às doenças que têm uma incidência maior na população negra, e incluir o quesito raça-cor no sistema de informação da saúde. Por que isso seria tão importante? Colocar esse quesito raça e cor no momento em que você está fazendo um diagnóstico da saúde do paciente. Exatamente, porque já existia uma observação que a forma que o racismo brasileiro ele se configura, costuma dizer que existe uma democracia racial. Mas as pessoas do movimento negro já percebiam que não acontece dessa forma e já se percebia a grande incidência de agravos evitáveis, e das doenças que têm uma tendência maior a estar na população negra, que eram doenças que não eram atendidas de forma mais adequada dentro do sistema de saúde. Então, em função disso, já se pedia para trazer para os sistemas de informação de saúde a questão do quesito raça-cor, porque a partir daí você teria cientificamente comprovado, epidemiologicamente comprovado quem está sofrendo mais de quê e morrendo, e adoecendo e morrendo mais de quê. Então, por isso a importância. Tem um estudo bem interessante, a doutora Fernanda Lopes, ela traz assim, as formas diferentes de nascer, viver e morrer em função da cor da pele. Isso é real, existe então, ou seja, o fato de você ter epiderme diferente, mas claro, ser negro, da raça negra, isso vai mudar o seu padrão de forma ao nascer, a forma como você é tratado e como você vai ser conduzido ao longo da vida, inclusive no aspecto da saúde. Isso é um estudo científico. Inclusive no aspecto da saúde, porque assim, na realidade a gente parte do princípio de que o racismo, ele é estruturante das relações sociais no Brasil, Então já se parte do princípio de que o lugar do negro colocado é um lugar diferenciado em função da cor da pele. Nós estruturamos o país dessa forma, E a gente, muitas vezes, nem se dá conta e vai se reproduzindo. Então, começa a ter as necessidades que o negro apresenta, elas são consideradas menores, São coisas inferiores. Então, existe uma invisibilidade da população negra com as políticas públicas,
né? A gente costuma falar de que existe uma história única contada no país. E é uma história única contada a partir da visão do colonizador. Silvia, há muitas vezes arraigado na cabeça de muita gente, e esse é uma fala que se repete, que se reproduz, de que o racismo vem do próprio negro. E que se criar uma política específica, porque algumas pessoas perguntam assim, por que ter uma política de saúde para o negro? Daqui a pouco, há quem diga, vai ter a política de saúde para o índio, até tem, né? Até tem. E enfim, para o albino. Então, algumas pessoas acham que isso é desnecessário, isso só reforça o conceito de racismo. Eu queria que vocês, que militam, que lidam, que estão dentro da discussão, o que você diria diante de um discurso desse? Primeira coisa, essa história de dizer que o negro discrimina o próprio negro, o negro também é racista, eu diria o seguinte, a sociedade é racista. Então, o negro também está dentro dessa sociedade. Não diria que é racismo, porque quando você considera racismo, você está considerando que existe um ganhar nessa história. Então, hierarquiza as raças, né? Existe o branco e o negro é inferior. O negro, se separando do negro, ele não está ganhando nada, mas ele está reproduzindo a ideologia que foi implantada na sociedade, que inclusive isso traz muito sofrimento mental, que é um dos agravos ligados à população negra, que é a questão do sofrimento mental, e que muito passa por essa identidade negada. Né? Assim, ele termina introjetando o racismo, né? E reproduzindo o racismo, mesmo ele sendo a própria vítima. Então, na realidade, não é o negro que discrimina o próprio negro. O que acontece é o que o racismo consegue fazer com o negro nessa proposta de introjeção do racismo. Então, quais seriam os fatores de ordem prática que justificam se ter, no Brasil, uma política de saúde específica para a população negra? É exatamente este lugar onde a população negra foi colocada, né? E de ser assim, existe uma construção social de que o negro sente menos dor, de que é mais forte, né? Então, assim, existem registros de tratamentos feitos com menos utilização de analgésico para a população negra, porque é um povo que é mais forte. E existe a questão os relatos dos sofrimentos nas maternidades, o quanto as pessoas são maltratadas às vezes, e assim, existe como a pessoa é mais forte, ela aguenta mais, ela fica mais separada da dor, né? Então, assim, ela aguenta um pouquinho mais. A invisibilidade com relação às necessidades. A pessoa com doença falciforme, às vezes passa por crises álgicas terríveis, e que os profissionais... Em Salvador, a incidência é muito alta de pessoas com doença falciforme. E, assim, não sei hoje exatamente como está, mas até pouquíssimo tempo... era uma disciplina que era optativa. O profissional de saúde não precisava conhecer essa disciplina para se formar em médico ou enfermeiro. Na Bahia, a maioria da população negra. Exatamente. A hipertensão arterial é uma outra questão que, embora ela esteja para todas as pessoas, ela tem um curso diferente na população negra. Né? Normalmente é quem evolui para o derrame, o acidente vascular cerebral é a população negra. E nós tínhamos uma medicação padrão para todo o país, embora se saiba que por uma questão, aí é uma constituição física, a tendência da constituição física, o metabolismo da grande maioria das pessoas negras que moram em Salvador, tinha medicação que não fazia efeito, mas ela é considerada padrão para todo o país. E nisso a gente conseguiu avançar dentro da Secretaria Municipal de Saúde, em articulação com a área com a assistência farmacêutica, e conseguiu trazer medicação para o município que se ajusta melhor ao metabolismo das pessoas negras que estão no município. Sim, todas as áreas acontecem. Isso até no setor estético, né? Às vezes você tem um produto, até muito tempo era assim, era estranho. Você não tinha produtos na área estética, de maquiagem, tudo voltado para a população negra. Já foi um avanço aí, começando daí. Algo que seja específico para aquela epidemia, que é diferente, que tem sua característica. Imagina a fisiologia, deve ter coisa diferente também, até para uma herança genética, e por que não voltar e adaptar para atender bem e de forma efetiva essa comunidade? É exatamente essa a proposta das políticas afirmativas e dentro disso da política de saúde da população negra. Na realidade, está incluindo essas especificidades da população, que a proposta é atender a todos.
de forma integral, de forma universal. Agora, atendendo às especificidades dessa população. Então, o que é que muda efetivamente a partir de 2009, quando o Brasil acorda para a realidade de que precisa ter uma política de saúde com um olhar voltado para essa comunidade, pensando em toda a herança histórica de muita coisa que foi negada e até mesmo nas questões de saúde, genética, característica dessa população, o que mudou efetivamente? Qual foi a grande marca, o grande marco da Política Nacional de Saúde da comunidade negra? A política de saúde da população negra, acho que é a única política nacional que ela tem no corpo dela uma marca, tá? Que é o reconhecimento da diferença étnico-racial entre as pessoas e a proposta de promoção dessa igualdade. Então, ela parte de que existe uma ideologia nesse sentido. Então, assim, na realidade, ela foi aprovada em 2009, mas foi uma política construída desde 2004. Ela é aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 2007 e ela só é publicada em 2009. Aí a gente começa a perceber as dificuldades que existem para a modificação. A gente está falando de mudança de paradigma e é óbvio que isso vai encontrar várias resistências pelo caminho. Então, assim, aqui em Salvador, esse trabalho foi começado, na realidade, desde 2005, e a gente teve todo um trabalho de estar, inicialmente, mostrando aos profissionais como que esse racismo se manifesta na saúde, para que, a partir daí, possam ser feitas ações, né, que verdadeiramente venham fazer a inclusão. Então, assim, a gente tem avançado na questão. O SUS hoje, o SUS é recente, né, enquanto a política pública universal de saúde. Antes disso, as pessoas negras, da sua grande maioria, elas foram muito tratadas com rezas, com chás, e que tudo isso tem uma ligação direta com as religiões de matriz africanas. E que, por uma questão de ideologia, é um espaço que as pessoas têm medo de adentrar, e que algumas vezes até deixavam de fora, né, no cadastramento, enquanto um espaço, né, dentro das suas áreas, dos seus territórios. Hoje, isso é realidade. Nesse momento, por exemplo, está acontecendo no distrito Cabula Beiru uma feira de saúde dentro de um espaço de um terreiro, né? Então, os profissionais já se aproximam, os profissionais já consideram os espaços de terreiro como espaço de promoção de saúde e como um espaço qualquer dentro da comunidade a ser visitado, né? Isso já foi um dos avanços da forma bem prática. Agora, se houve essa mudança, se a política ajudou na forma da recepção da mentalidade do profissional, que já começa a se formar, pensando que existe um diferencial dessa comunidade negra, que ele está numa cidade, num estado de maioria negra, que ele precisa ter esse olhar, esse atendimento humanizado para todo mundo, mas para todo mundo, não só para a população negra, mas também mais ainda, não desconsiderar, até sabendo que o negro vem de um histórico, muitas vezes, de falta de tantas outras coisas, que ali no setor de saúde ele pode fazer a diferença, né? Fazer a inclusão. Mas o que mudou efetivamente para a população que recebe o serviço? Como, a partir dessa política, o ouvinte aqui da Rádio Excelsior, do programa Saúde no Ar, que acaba de saber que existe uma política voltada para ele pode se beneficiar dela. Tem algo específico lá que ele pode exigir, ou postos de saúde, ou ações voltadas para a saúde específica do negro? Isso, de forma geral, não existe a saúde específica do negro. Né? Então, assim, como avanço, a gente pode considerar, por exemplo, a implantação do programa de atenção às pessoas com doença falciforme. Hoje é a realidade no município de Salvador. Okay. Tá? Ou a gente pode considerar a inclusão de novos medicamentos na rede do município para atenção às pessoas com hipertensão arterial. Creio eu, é uma coisa muito trazida pelos pontos focais, que são profissionais que se dispuseram a estar integrando no seu fazer diário profissional a questão do combate ao racismo e vendo caminhos de interlocução com a população negra. Então, eles trazem uma questão de que os próprios profissionais, entendendo melhor como essa questão se dá, também isso reflete diretamente na atenção dada à população, na atenção ao serviço. Por exemplo, a gente sabe de casos que, infelizmente, aconteceram de pessoas ligadas até a religião de matriz africana, de chegar em uma unidade de saúde usando seus protetores, né, com pregum, que é uma espécie de cordinha que as pessoas utilizam, que tem um significado de proteção espiritual. E de ser recebida por profissional dizer, ou você tira essa porcaria, eu não te atendo.
né? Com certeza essa pessoa não retornará esse serviço. Você está dizendo tchau a ela e ela pode complicar depois. Então, isso são coisas que a cada momento vem diminuindo, né? Então, a humanização no atendimento à população vem se efetivando, né, a partir dessa compreensão. Já tivemos no passado situação de agentes, né, de comunitários, de endemias, de adentrar espaço de terreiro e de quebrar quartinha, que tem o significado da morada do sagrado. Se nós fôssemos fazer uma comparação com a religião católica, por exemplo, que é tão conhecida, tão difundida, é como se alguém... emissora católica. Pois é como se alguém adentrasse uma igreja e quebrasse uma hóstia consagrada. Exatamente. Né? Então, assim... Isso são situações que, diante de todo um trabalho que vem sendo feito, inclusive a questão da intolerância religiosa, trabalhando contra a intolerância religiosa e trabalhando com várias religiões, né? Nessa discussão, coisa que a gente vem tendo informações da diminuição no dia a dia dentro da saúde. Então, isso não é possível mais de acontecer numa cidade como Salvador. Não dá para aceitar mais esse tipo de coisa. Se a política nacional não for necessária como lei de garantia disso, vamos apelar para o bom senso, para o respeito ao cidadão, ao ser humano e respeito à liberdade de expressão e também de cada um ter a sua religião dentro de um país onde isso é livre. Cada um tem a religião que quer e pratica e tem respeito pela sua religião. Então, o Saúde no Ar também comunga dessa mesma ideia. Parabenizo o Ministério da Saúde, todas as ações no município, no estado, que reforçam essa necessidade da gente ter esse olhar, não diferenciado, mas esse olhar humanizado para todos, inclusive a comunidade negra, que hoje celebra o seu dia tão importante historicamente. Carlos, do bairro da Liberdade, tem uma pergunta a fazer. Oi, Carlos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, nossa irmã aí, assistente social e militante do movimento negro, né? Primeiro dizer, negro não é coitadinho. Né? O negro é imagem e semelhança de Deus como qualquer loiro de olhos azuis. Né? Então eu fico angustiado quando eu vejo criar políticas específicas, não me caso como doença falciforme, né? Que é específica do negro, né? Câncer de pele, que é específica do branco, mas delegacia para mulher, delegacia para idoso, que não está em todos os bairros, daqui a pouco vão criar delegacia para o negro, delegacia para o branco. Gente, o setor público tem que atender bem e com dignidade, seja quem for, tem que estar preparado para isso. Tá? A minha pergunta para a senhora, como pessoa militante do movimento negro, que eu tenho duas perguntas, militante negro, né? O que se está, até quando vai durar política de reparação como cota, por exemplo, né? Se não, eu particularmente não estou vendo, se estiver errado me corrija. O que estão fazendo para melhorar e dar qualidade ao ensino público para que essa cota um dia possa ter fim e o negro e o pobre poder concorrer de igual para igual com qualquer um de escola particular? O que está se fazendo? A minha pergunta uma é essa. Agora, com o serviço social, né? Como é que a senhora vê o trabalho do serviço social, desses profissionais, homens e mulheres, nos hospitais, que deve ter conhecimento das possibilidades que o Estado oferece para as pessoas e às vezes não dão a informação por a pessoa ser pobre ou por a pessoa ser negra. Estou dizendo isso porque uma jovem morreu, filha de um pastor evangélico branco, porque ficou 2 anos aí precisando de um remédio que custava 13 mil reais e só foi comprado depois que seu amigo aqui botou a boca no mundo, foi orientado e esse remédio foi comprado, mas chegou tarde. Né? Okay. A pessoa morreu. O que é que só me diz do serviço social agir com essa discriminação ou é falta de conhecimento? Obrigado, boa sorte, bom trabalho, Patrícia. Obrigada, Carlos Prazeres. Bom, Carlos, não é isso? Carlos, eu acho que tudo que você está trazendo aí, na realidade, com exceção do trabalho da assistência social, mas também o trabalho da assistência social, eu acho uma pena, na realidade, que a gente tenha que ter política de reparação nesse país, tá? Assim, uma vez que a gente está falando da história, a gente está falando de povos que vieram para o Brasil e que vieram na construção, então eu acho um absurdo a gente ter que ter esse tipo de política, e por mim elas já teriam acabado há muito tempo. Né? Na realidade, acho que ninguém tem o prazer de trabalhar com a política afirmativa. Mas, infelizmente, é como a gente estava falando antes, né? Que existe toda uma cultura que foi introjetada, né? E que
a gente reproduz, vive nessa reprodução. Com relação ao território das cotas, eu posso falar de forma geral, que não é exatamente o meu local de trabalho, mas, assim, a proposta, inclusive quando as cotas foram criadas, é que fosse uma coisa para um período, salvo engano, era uma coisa para 15 anos, né? Enquanto se reestruturava o ensino público. Mas isso vem sendo uma dificuldade, inclusive, incluir algumas discussões dentro da saúde, ou dentro da educação, dentro da educação, do setor da educação. E isso nada mais, nada menos do que essa dificuldade que a gente tem. Aquela questão de que a escola pública foi muito boa quando ela atendeu a população que era privilegiada, né? Quando ela passa a atender todo mundo, inclusive a população negra, aí ela cai muito de nível e a gente fica, né, nessas dificuldades. Com relação ao trabalho dos assistentes sociais nos hospitais, eu vou te dizer, eu sou assistente social também de hospital, né? E eu posso te colocar de forma geral assim, as pessoas têm limitação de informação e, como estão dentro da sociedade, também vão ter limitação de entendimento, independente de onde esteja. A gente vem traçando essa discussão também dentro do Conselho, né, de Serviço Social, com relação à questão racial. Me parece que não foi exatamente o que você trouxe, né, que você falava que a menina era branca, mas isso passa pela estruturação da saúde. E é um espaço, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é um espaço que nós precisamos intervir para que ele venha melhorar. Uhum. Não tenha dúvidas, porque são conquistas sociais que precisam de sustentação social, precisa de sustentação da população para que ele venha se aprimorar cada dia mais. Espero ter esclarecido a sua pergunta, Clara. Sim, eu queria voltar ainda, Clara, e obrigada ao Carlos Prazeres pela pergunta, mas voltando à questão específica da saúde, eu queria que você dissesse, daqui a pouquinho temos um ouvinte na linha, é o Wilson, mas como, de forma concreta, essa política nacional chega até os estados e municípios, se existe um setor técnico específico para tratar e cuidar dessa política, e nas comunidades quilombolas, como é que a questão da saúde também vem sendo tratada? Tem o Wilson, do IAPI. Olá. Oi, Wilson, sua pergunta. Todos sabem que, no momento, na Rede Globo, está sendo exibido o seriado As Sexy e as Negras. Eu vejo esse seriado como explorar a imagem da mulher negra como uma máquina de fazer sexo. E percebo o seguinte, também, quer dizer, tenta reeditar uma concepção que estava lá no século XIX, em que a mulher negra servia apenas para servir os senhores da Casa Grande. E eu percebo o seguinte, bem provável, é muito provável que as atrizes envolvidas nesse seriado, vai ver até que tem esse tipo de concepção também, vamos dizer assim, esse tipo de concepção já formada, mas não fazem isso por motivos óbvios, né? Por causa do poder econômico que está em jogo. Ok, isso. E eu queria saber o que é que o movimento negro tem feito para poder coibir esse tipo de abuso. Ok, eu quero agradecer a participação dos ouvintes. Claro que sempre que a gente traz essa questão temática que envolve a comunidade negra, questões como essa sempre vem. Mas focando aqui o programa Saúde no Ar, tem sempre esse foco nas questões direcionadas à saúde. Hoje, a Silvia Augusta está aqui exatamente para falar dessa política nacional de saúde voltada para a comunidade negra. Claro que a gente pode comentar aí o que o Wilson falou, mas eu queria falar efetivamente como a política vem sendo colocada aí na Secretaria Municipal e Estadual e nas cidades, né? Não só em Salvador. Bom, apenas um comentário com relação ao que o Wilson traz. Wilson, a gente está vivendo um momento, na realidade, de retrocesso em algumas questões, né? E, assim, o movimento negro tem se posicionado muito, encaminhado documentos da Globo. Foi feita manifestação na porta da Globo com relação a esse seriado. Mas é isso, assim, que eu estava falando antes, nosso caminhar vem de longe, né? Então, a gente não pode negar que hoje já melhorou muito com relação ao momento que começou, que Antônio Maria precisava se pintar de negro para fazer um personagem de um negro na televisão. Mas a gente ainda precisa avançar muito e vão ser esses momentos de posicionamento que a gente vai poder melhorar. Bom, retornando para a questão da política de saúde da população negra, como que ele está estruturado? O Ministério da Saúde tem uma secretaria, que é a SEGEP, que é a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Dentro dela tem uma área que trabalha com saúde da população negra, tá?
E isso deve ser organizado também nos estados e municípios. Existe o estado da Bahia também tem uma coordenação de promoção da equidade racial, que, aliás, Antônio Purificação já falou aqui hoje. E a Secretaria Municipal de Saúde atualmente tem uma área técnica, tá? Que foi criada em 2005 como um grupo de trabalho de saúde da população negra. Já teve um momento de ser assessoria de promoção da equidade e hoje é área técnica, tá? Dentro da Diretoria de Atenção à Saúde. Nos 3 níveis, nós temos comitês técnicos, tá? Que é formado por pessoas do movimento social, por instituições de ensino e pesquisa, tá? Que tem a função de colaborar com essa discussão na proposição, até por ser uma questão nova. Então, como estruturar isso, né? Enquanto uma política mais efetiva de como chegar à população. Então, nos 3 níveis tem os comitês técnicos, tanto nacional, quanto estadual, quanto municipal. Então, é uma coisa que é processual, ou seja, a política existe, mas ela não está lá, acabou. Não. A partir da política, discussões, assuntos, e aí a comunidade também pode participar. Eu convido a todos os ouvintes do Saúde no Ar e até os profissionais da área de saúde que desconhecem, pode ser que desconheçam, essa política nacional de saúde, que conheçam e vejam a melhor forma de participar, trazer esse assunto para as discussões e também para a formação dos profissionais. Aí as escolas baianas de medicina, a Universidade Federal da Bahia, acredito que esse Instituto de Saúde Coletiva coloque em pauta a política nacional de saúde para a comunidade negra e que esse assunto vai suscitando, as pessoas participando, vamos descobrindo formas práticas de fazer com que a política se efetive, né? Agora, dentro da questão da saúde, falamos da doença falciforme, tem outros aspectos mais direcionados à comunidade negra que mais aparece, Silvia? O que mais aparece, eu pontuei já antes, a grande maioria dos agravos evitáveis, não só a hipertensão, mas os agravos evitáveis, estão ligados à população negra. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela traz um plano operativo, né? E está hoje no 2º plano operativo, que ele teve a vigência de 2013 a 2015. E uma das metas colocadas lá nesse plano é a redução da mortalidade materna em 5 pontos percentuais a mais para mulheres negras. Por quê? Porque o índice das mulheres negras é muito maior. Então, a proposta não é deixar a mulher branca morrer, não é deixar nenhuma outra mulher morrer, mas é focar, ir atrás, fazer um pré-natal mais focado nessa mulher. Então, na realidade, a política de saúde da população negra, ela é uma política transversal. Ela deve estar entrando como base em todas as ações da Secretaria de Saúde, tá? Então, hoje, é uma discussão que tem que estar presente na Rede Cegonha. Quando você fala de humanização do parto, ela tem que estar presente, que a gente vai ter que pensar, assim, durante o pré-natal, como que eu vou priorizar essa mulher no atendimento e durante o processo de parto e pré-parto, que atenção eu vou precisar dar de forma diferenciada para ela morrer menos. E até identificar qual a causa estrutural, social, né, até racial, por que se justifica, onde está a justificativa para que mulheres negras morram mais que mulheres brancas com relação ao parto. Sem contar a questão da violência urbana, onde o negro acaba sendo a grande vítima, ficando sequelado ou até morrendo por conta da violência. Assim. Isso, que é uma outra questão, que é a violência, ela é multicausal, né? A saúde não vai dar conta sozinha, mas é na saúde que desemboca, né, todos os casos, e a gente está vendo, na realidade, que está acontecendo um certo genocídio da juventude negra, né? São jovens negros que a gente vê nos jornais todas as segundas-feiras, que morreram 30 aqui. E a gente não vê isso acontecendo da mesma forma em outros grupos étnicos, né? Embora a nossa defesa, na realidade, não é que tenha que morrer de outro grupo, é que não morram os jovens negros, é que não morra ninguém, né? Mas hoje a gente sabe que o risco, simplesmente por ser negro, um jovem em Salvador tem 7 vezes mais risco de ser vítima da violência do que ele sendo um jovem branco, né? Isso são estudos mostrados, a professora Edna Araújo, ela mostra um estudo dela, como essa incidência é forte na população negra. Né? E outras coisas poderíamos pontuar, a questão da água, saneamento, a comunidade negra que muitas vezes está morando em comunidades, em áreas onde isso não chega, né? O saneamento básico, e aí muitas vezes... E que vulnerabiliza, e aí também é a questão de estar, que são as doenças que estão ligadas às condições do meio ambiente, porque existem alguns grupos nosológicos da doença, né? Quando a gente fala de doença, tendência genética, a gente estaria colocando a hipertensão, colocando doença falciforme, colocando diabetes, glaucoma, que é uma outra questão também que tem um aspecto genético.
Mas tem outras, até das condições sociais. Então, o alcoolismo é uma outra situação. A questão da utilização de drogas ilegais, ilícitas, né? É outra situação. A questão do sofrimento mental, inclusive causado pelo racismo, né? Essa semana eu estava vendo um trabalho de uma psicóloga daqui, doutora Valdísia da Mata, e ela mostrava a questão do transtorno pós-trauma. Pelas questões de racismo vividas no dia a dia, né? E que isso, na realidade, muitas vezes não é levado em consideração pelos nossos profissionais de psicologia e de psiquiatria. Isso não aparece no diagnóstico e nem aparece lá nos registros. Silvia, eu quero agradecer, parabenizar toda a comunidade negra, toda a comunidade de modo geral, pela data 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Agradecer a sua presença aqui e esses esclarecimentos que trouxe sobre a Política Nacional de Saúde para a comunidade negra. Bom, eu que agradeço mais uma vez, né? Acho que é importante a gente estar divulgando, acho que esse é um espaço que eu vejo que todas as pessoas ouvem a Rádio Excelsior, né? E é muito importante para as pessoas saberem. E aí eu fecharia só com os nossos usuários do SUS, as pessoas que estão lá no dia a dia, que quando te perguntarem qual a sua raça, a cor, desta vez é para incluir. Então responda e responda de acordo com o que o IBGE coloca, que nós temos as cores o preto, pardo, amarelo, indígena e branco, né? E para os profissionais, e quando o profissional de saúde não te perguntar, você faça questão de dizer, se identifique. Isso vai ajudar muito a secretaria a poder traçar políticas que atendam melhor a cada grupo étnico da nossa população. Muito obrigada. Se não aparece, fica invisível, não tem política direcionada. Então, muito obrigada a todos que fizeram o programa Saúde no Ar de hoje, que foi um programa especial. Voltamos amanhã com muito mais para você. Saúde no Ar. Informação na dose certa.